Museu de Anatomia do Instituto de Biociências recebe estudantes de toda a região. Aulas teóricas e acervo de modelos anatômicos ajudam professores do ensino básico a aprofundarem temas trabalhados em sala de aula. E na entrevista do dia, o nosso assunto é síndrome de burnout. Recentemente, ela foi reclassificada pela Organização Mundial de Saúde como resultado do estresse crônico no local de trabalho. Quem conversa com a gente sobre o tema é a professora do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, Sandra Leal Calé. O Unesp Notícias desta quinta-feira, 22 de agosto, já está no ar. Boa noite. Você sabia que no campus da Unesp, em Botucatu, existe um museu de anatomia? Anualmente, o espaço, mantido pelo Instituto de Biociências, recebe centenas de alunos de escolas públicas e particulares da região. As informações que ele oferece ajudam a complementar o trabalho desenvolvido pelos professores em sala de aula. Estes alunos do 8º e 9º anos da Escola Liceu Francisco Garrido de Lençóis Paulista vieram participar de uma aula diferente no Laboratório de Anatomia da Unesp em Botucatu. A turma viu com detalhes a composição e o funcionamento dos sistemas reprodutores masculino e feminino e recebeu informações sobre métodos contraceptivos e as principais infecções sexualmente transmissíveis. O bate-papo foi conduzido por alunos dos cursos de Biologia e Ciências Biomédicas. São eles que preparam todo o conteúdo que vai ser apresentado aos estudantes. A gente combina de sempre definir todos os termos técnicos utilizados em apresentação e sempre comentar os termos pelos quais eles conhecem algumas coisas, né? O popular. Então a gente fala qual é o popular e qual é a linguagem técnica para tentar adaptar isso. E a gente tenta estimular bastante perguntas para a gente ver o que eles gostariam de saber e até onde eles já conhecem, para conseguir adaptar essa apresentação durante a visita. E se a teoria já chama a atenção dos jovens, ter contato com peças reais reforça esse aprendizado. Elas são usadas em cursos oferecidos na universidade. O Samuel ficou surpreso. Quando a gente vê de perto a peça do corpo humano, a gente começa a entender como a gente é, a gente começa a se conhecer mais. E é muito importante que nós, desde cedo, a gente aprenda alguma maneira de se prevenir contra essas doenças. Traz muita conscientização, por mais assim, que o povo na nossa idade já está querendo saber mais do que precisa. Então é legal saber com essas doenças, o que pode causar, como se prevenir, eu acho que é muito importante. Para os monitores, o desafio é justamente esse: despertar o interesse, mas também criar um ambiente agradável para que o tema seja discutido de forma leve e sem timidez. A gente tenta observar as reações para ver o melhor jeito de trabalhar, porque é bastante tabu ainda, embora seja uma coisa relacionada à saúde e à biologia natural. Depois do laboratório, hora de continuar o roteiro de visita no Museu de Anatomia. No espaço, os visitantes fazem um verdadeiro passeio pelo corpo humano e ainda conhecem a estrutura de alguns animais. O acervo é composto por cerca de 500 exemplares divididos entre modelos didáticos e amostras naturais. A coordenadora do museu explica que o ambiente foi pensado justamente para receber esse tipo de visita escolar guiada. E os professores ainda podem contar com o acervo para aprofundar e tornar mais acessíveis os conteúdos vistos em sala de aula. Tudo de graça. O objetivo é complementação didática, né? Então, na realidade, a gente fala que esse estudo do próprio corpo, as ciências, a biologia, ela está muito relacionada com imagens. Então, quando eles chegam aqui e eles têm a oportunidade de ver uma parte do corpo ou ver um modelo, o aprendizado e a sedimentação desse conteúdo, ela é facilitada. Os alunos são convidados a explorar livremente o museu. E foi o que a Letícia fez. Eu nunca tinha visto tanta coisa diferente e nunca tinha visto pessoalmente. Aí achei bem interessante conhecimento, ver tudo isso, é bem legal. O Gabriel gostou do esqueleto de rinoceronte exposto. Você vê a foto, você não sabe se
é de verdade, se é falso. Aqui você já sabe, você consegue ver mesmo, que é diferente de ver uma foto. E ao contrário da atividade em laboratório, aqui os monitores só entram em ação caso apareçam dúvidas. É esse daqui, ó. Que aqui tem a membrana timpânica, e aí a membrana timpânica vai vibrando, faz esses ossinhos vibrarem. Formada na Unesp, a professora do grupo reconhece que o museu contribuiu muito para a formação dela. Agora a gente está também, né, assim como eles estão vendo na prática, a gente está colocando em prática o que a gente viu aqui. Então, o quanto é importante o museu, o quanto é importante as peças, para eles poderem entender e tudo mais. Então, assim, é uma saudade, mas ao mesmo tempo é um carinho muito grande, né? E assim como aconteceu com a Lívia, o acervo do museu continua a fazer diferença na vida de quem passa por aqui. Dá uma visão de querer aprender sobre aquilo. Então, eu adorei. O nosso assunto agora é saúde. A definição da síndrome de burnout foi alterada recentemente numa revisão da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, que entra em vigor em janeiro de 2022. A síndrome passa a ser definida como um fenômeno ligado ao trabalho. Especialistas acreditam que a medida vai ajudar a dar visibilidade ao distúrbio e também facilitar o gerenciamento de afastamentos nas empresas. O repórter Júlio Penariol conversou com a professora Sandra Calé, do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, sobre o assunto. De acordo com um estudo publicado em 2017 pela Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Professora Sandra, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Professora, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você explicasse como que essa síndrome se manifesta no trabalhador. Bom, o estresse geral, né, é uma condição que acontece na população em geral, mas há o estresse que é o estresse do trabalho, por causa das condições do trabalho associadas às condições pessoais de cada trabalhador. Muitas vezes, professor, esses sintomas eles são confundidos com o da ansiedade, da depressão. Existe como diferenciar, como caracterizar, na verdade, cada uma desses problemas? Na verdade, o burnout não se confunde com depressão. A depressão pode ser o que a gente chama de comorbidade. A pessoa passou tanto tempo com aquele estresse crônico, numa situação muito aversiva, muito ruim, que acaba desenvolvendo também uma depressão, né? E quadros também de ansiedade. Mas há 3 sintomas assim, gerais do burnout. Um deles é, primeiro, o baixo rendimento no trabalho que a pessoa passa a ter, né? Segundo, ela apresenta uma condição que a gente chama de despersonalização ou cinismo com aquelas pessoas que ela convive no trabalho. Então, ela distrata, por exemplo, se for uma pessoa que tem ligação com o público, ela distrata as pessoas que vão procurar aquele serviço, né? E ela mesma não se reconhece pensando e dizendo às vezes, nossa, mas eu não era assim, eu atendia tão bem as pessoas e eu não estou nem me reconhecendo, né? E uma condição assim de exaustão. Ela, quando levanta, ela não quer mais ir para o trabalho. Ela tem uma perda de energia. Então, uma exaustão profissional. Ela não se interessa mais, ela não quer aprender nada novo. Então, é bastante complicado, né? Dentro do ambiente de trabalho, uma pessoa em burnout. Então, é uma síndrome que tanto quem convive com a pessoa quanto a própria pessoa, ela consegue ter essa percepção que ela está com algum problema? Ou é algo mais fácil para quem está de fora olhar para essa pessoa e verificar? Não, ela percebe que ela não é como antigamente, que o trabalho perdeu a graça. Então ela também, mas às vezes ela não sabe que isso é um transtorno, né, uma síndrome. Então ela não vai atrás, ela acha que realmente está muito tempo, o serviço está ficando muito chato, então ela não percebe o que é. E você acredita, professora, que essa alteração da Organização Mundial de Saúde, classificando a síndrome como algo relacionado especificamente ao trabalho, pode, de repente, dar mais visibilidade para esse problema? Pode, de repente, despertar mais, dentro do ambiente de trabalho, um olhar mais apurado para esses problemas? Eu acho que vai levar algum tempo, porque assim, não há uma visibilidade tão grande. Para nós que somos da área, isso chega, né, porque nós estamos na área de saúde. Mas as pessoas, os empresários, eles não devem estar sabendo sobre isso. Então, não há assim alguma condição
que mostre aos empresários para eles ficarem atentos a isso, né? Algumas empresas que têm psicólogos, tudo no RH, elas estão chamando atenção para isso, mas nem sempre o empresário também está interessado em se preocupar com isso. Ele tem tantas preocupações que essa é a preocupação que talvez ele não queira ter. E existe, Sandra, algumas atividades, algumas pessoas, né, mais propensas a desenvolver essa síndrome de burnout? Olha, o burnout, como toda síndrome e transtorno, ele é multideterminado. Então há condições externas e há condições internas. Há pessoas que são mais sensíveis, né? Há trabalhos que são difíceis, há trabalhos, por exemplo, quando envolvem alteração de ritmo circadiano, né? Pessoa que trabalha durante a noite. Há trabalhos que atendem muito pessoas, o contato com pessoas é muito desgastante. Então, há uma série de coisas, né? Há muitos fatores de risco e nem sempre há fatores de proteção. Porque, por exemplo, pessoas que têm um suporte familiar grande, né? A família ri junto e chora junto, ela já tem uma condição de menos vulnerabilidade. Se ela tem um suporte social, ela tem muitos amigos, ela convive com amigos, ela também está menos vulnerável. E também se ela tem um suporte religioso, né? A crença religiosa dá esse suporte também. Então, esses seriam fatores de proteção, mas há muitos fatores de risco. Baixo salário, ambiente do trabalho insalubre, às vezes chefias não muito adequadas, né, problemáticas às vezes até. Então, a convivência com o outro, né, com um colega que às vezes não faz o trabalho que deveria fazer e sobra para esse que faz. Então, tem muita coisa. E qual que é o tratamento mais adequado para essa síndrome? É parecido com os casos de ansiedade? Ou tem alguma coisa específica que dá para se trabalhar com essas pessoas que sofrem de burnout? Então, eu acho que a pessoa precisa buscar terapia. E o empresário, né, verificar isso e promover mudanças no ambiente de trabalho. O salário, o não reconhecimento. Então, se houver por parte da empresa algumas medidas, com certeza isso seria amenizado. Ou então, às vezes, trocar a pessoa de função, passar para outra seção, com outra chefia, com novos trabalhos. Isso pode ser um desafio e a pessoa ir bem. Mas a terapia ela também é importante, né, para a pessoa, não só as mudanças do ambiente por parte da empresa, de repente, mas para a pessoa individualmente a terapia nesses casos é Exatamente, essencial. Porque ela vai buscar estratégias de enfrentamento. Né? Como ela vai enfrentar essa situação? Porque ela não pode parar de trabalhar. Né? Então, às vezes a gente vê algumas situações assim que a pessoa fica marcando no calendário cada dia menos da vida dela para ela aposentar. Isso é um sofrimento muito grande. Então a pessoa precisa também descobrir formas de enfrentar essa situação. Porque coisas ruins tem em todos os ambientes, em todas as situações. Então a pessoa às vezes precisa aprender a ser mais resiliente, a tolerar certas coisas. Então isso ela vai aprender na terapia. Tá certo, professora Sandra, mais uma vez agradeço a sua contribuição com a gente. Que isso, fica à vontade, muito obrigada. E antes de encerrarmos, um lembrete para os vestibulandos. Já saiu a data para o pedido de isenção da taxa de inscrição do vestibular 2020 da Unesp. Será entre os dias 2 e 8 de setembro. Os estudantes que se enquadrarem nos critérios socioeconômicos não vão precisar pagar o valor de R$ 170 cobrado dos candidatos. No mesmo período, também será possível solicitar a redução de 50% da taxa prevista em lei. O resultado da análise das solicitações vai ser divulgado no dia 24 de setembro no site da VUNESP. E os candidatos que tiverem o pedido negado vão poder realizar a inscrição até o dia 7 de outubro, como os demais vestibulandos. O Unesp Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a TV Unesp no nosso site e também nas nossas redes sociais. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. We'll be right back.